Boa tarde, irmãos. Que Deus continue a abençoar a cada um nessa tarde. Vamos ler a Bíblia Sagrada? São João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Depois disso partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Mas um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens. E Jesus, tomando os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Veja que Deus, Ele valoriza até a sobra, né? Quanto mais nós, né? Então recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Vamos orar a Deus? Senhor Jesus, nosso Pai, é tão maravilhoso quando nós voltamos, como o teu profeta pregou aquela mensagem, levantando e tirando da história. Isso aqui não foi simplesmente uma história, Pai, porque o Senhor continua o mesmo Deus que multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, que esteve com aquelas pessoas naquele momento, é o mesmo Deus que está conosco aqui nesta noite, Pai. Por isso é o que nós cremos, que a providência divina está a favor daqueles que creem no Senhor. Por isso, ó Pai, nesta tarde nós pedimos, ajuda-nos de uma maneira especial, que não só o pão, não só o peixe seja acrescentado, seja multiplicado, mas a nossa fé, Pai, ela seja multiplicada, aumentada, o nosso ânimo, a nossa alegria, o nosso desejo pelas coisas do Senhor. E nessa noite, Senhor, possa haver milagre em nossas vidas. Sabemos que tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor.
Pai, nos ajuda, unge os nossos ouvidos, unge os nossos corações, para receber a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Podeis vos assentar? A Bíblia ela é um manancial, né? É tão fácil muitas vezes nós olharmos isso aqui como uma história. Simplesmente uma história. Mas volto a citar aqui, o profeta pregou uma mensagem levantando, tirando da história. Há muitas religiões, como os budistas, digamos, eles contam a história do seu mestre. E tantas religiões, né? Mas não passa meramente de uma história, isso um passado, um acontecimento. Mas nós, os cristãos, somos diferentes. Nós não só contamos a história, mas temos o Deus que está em pleno momento agindo, Deus vivo. Hebreus 13:8 diz que Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. E Ele nos fez uma promessa dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos a convicção de que esse Deus está aqui nessa noite. Amém? Porque onde estivessem 2 ou 3 congregados, ali Ele estaria, uma promessa. Né? Onde tivesse um ajuntamento de pessoas falando nele, ali Ele estaria, no meio deles, né? Meu tema, eu gosto sempre de titular, né? Me veio ao coração, é o seguinte: faça a sua parte, pois Deus sempre faz a dele. Bem claro, né? Faça a sua parte, pois Deus sempre faz a dele. Nós se preocupamos muito com o que Deus vai fazer. Não é sempre assim? Se preocupamos com o que Deus... Mas Deus... Descansa. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. O que nós temos que se preocupar é com o que nós temos que fazer. Eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua parte, é o interessante. A parte de Deus, porque Deus, Ele não se adianta, não se atrasa. Muitos têm as promessas de Deus como tardias. Não, Deus escreveu todas as coisas e sabe certinho o momento em que elas vão acontecer. Porque Ele é um Deus onisciente, um Deus onipresente, Ele sabe o fim de cada coisa antes mesmo de elas começarem. Por isso que nos é pedido, Deus sempre reclamou, chamou a atenção do povo, chamou a atenção para fazer o quê? Crer. E reclamou quando eles não creram. Homens de pouca fé, vocês não creem? Tudo é possível para aquele que crer. É isso, né? Então, quando nós realmente descansarmos em Deus, pararmos de se preocupar com o papel de Deus e nós preocuparmos com nós, você vai ver que as coisas, elas vão se encaixar. A grande realidade é que muitas vezes nós, por ociosidade, ansiedade e tantas outras coisas mais, nós queremos
tomar o lugar de Deus e ajeitar tais coisas que é para Deus fazer aquilo. E acabamos fazendo o quê? Estragando. Eu creio que eu falei aqui esses dias, né? É como o pinto, né? Ele tem o tempo certo, seus 21 dias, né? Para ele descascar. Mas eu já matei pinto, sabe como? Já foi curiosidade de menino, né? Chegar ali no ninho e ver o biquinho para fora do bichinho ali, né? E daqui a pouco, vamos ajudar o bichinho aqui, né? Vamos ajudar ele, está sofrido o miserável aqui. Sabe o que aconteceu? Acabar matando ele. Porque automaticamente há uma natureza nele que ele tem que bicar, fazer a sua parte, para sair de dentro daquela casca, se desalojar dali. E mesmo depois que ele sai dali, que ele tentasse voltar para dentro daquela casca, ele já não conseguiria mais voltar. Porque Deus colocou ele, encaixou ele tão certinho ali, para aquele momento, para aquela hora. Tem coisas que nós queremos voltar, queremos ajeitar, que não funciona. Nós temos que confiar em Deus. Faça a sua parte. Nós vemos essa passagem aqui. Você vê, Jesus jogou ali, escuta, vocês têm algum mercado para nós comprar pão? Aquilo assustou os discípulos. Mas, Senhor, olhem outras... Faz a conta a 7, 8 reais o quilo de pão. Creio que um quilo de pão dá 18 pãozinhos por aí, né? Para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque ali sempre é contado os homens, né? Creio que tinha uma multidão de mais de 15.000 ali. Olha, precisava algum padeiro amassando pão, né? Para trazer para aquela gente ali, né? E era a hora eu creio que de almoço, né? E tem gente que come um pãozinho, né? Com peixinho. Eu nem conto para vocês. Mas Josi está crematada de fritar peixe ali, né? Chego lá, tá ela em roda, uma panelinha. É isso, né, irmã Josi? Vai ter um galardão bem grande, irmã Josi. Então, pensa você. É tão bonito quando nós voltamos e reavivamos isso. Não é verdade? Pensa você, tratar 15.000 pessoas aí, com pão e peixe frito. O assado, sei como é que era, mas portanto que era o peixe, né? E Jesus dá um testezinho para ver a reação deles, né? E alguém ainda para dar uma enticadinha com Jesus. Tem um rapaz aí com 5 pães aí, 2 peixinhos, mas o que é isso para um povo desse aí? Pouquinho. Nas mãos minha é pouquinho. Mas um pouquinho nas mãos dele é muito. Irmão, às vezes, sabe o que acontece? Nós falamos que cremos, mas quando chega o momento do teste, para ver onde que está o nível de fé da nossa crença, nós falhamos. E nós somos testados, não pensa que é nas grandes coisas, são nas mínimas coisas. É nas mínimas coisas. A noiva, o profeta diz que ela vai passar por um aperto, né? Ela não vai passar pela tribulação, mas vai passar por um aperto. E quando chegar aquele momento que você ter só uma pequena refeição ali na sua mesa, porque a coisa apertou, se você quer realmente honrar o nome de Jesus Cristo e não se vender para o outro lado, e aí? Vai ter que chegar o ápice de fé daquele momento, que a fé não vem de vós, mas é um dom de Deus, Deus dando fé suficiente para
a hora suprema. Porque com o que temos hoje, o profeta diz, muitas vezes nós não temos fé para curar uma dor de dente. Mas vamos enfim. Faça a sua parte, pois Deus sempre fará a dele. No livro de Gênesis, no capítulo, eu creio que é no 3, e versículo 16, versículo 15, Deus disse: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se nós observarmos escrituristicamente aqui, nós podemos observar que há duas linhagens de sementes na terra. Não é verdade? Mas você observou que muitas vezes o nosso trabalho, por amor, por compaixão, por sentimentos, por laços, nós queremos ter uma grande amizade, ou até mesmo querer converter a semente da serpente? Sendo que o próprio Deus, Ele estabeleceu aqui porque haverá o quê? E porém inimizade, quer dizer, há uma linha, uma divisão, entre ti e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Mas nós muitas vezes queremos fazer um trabalho que não é nosso para fazer, e nem o próprio Deus ele vai fazer uma coisa contrária à sua palavra, porque Deus cumpre a sua palavra. Não é isso que a Bíblia diz? O profeta pregou uma mensagem intitulada Deus cumpre todos os seus compromissos, né? Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos obtendo o suprassumo dali dentro, né? E se você vai observar, e a mulher disse, isso aqui foi o dia da maldição. O dia da maldição. Poderia até intitular, né? O dia da maldição. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Você observou aqui? Então o que a irmã tem que fazer, a mulher tem que fazer? Não é querer fazer o papel de Deus, e nem querer fazer o papel do homem, mas fazer a sua parte, como uma mulher, porque é o que Deus estabeleceu. Porque no momento em que a mulher querer fazer a parte do homem, que é o que muitas vezes acontece, querer ser a cabeça, sendo que não é a cabeça, está contra aquilo que Deus estabeleceu e vai ter problema. Então, se a mulher sábia edifica a casa, a tola ou derriba com as suas próprias mãos, foi o que disse Salomão. Então, quando ela agir sobre aquilo que Deus falou, ela vai ter um lar bem sucedido. Irmãos, é bom falar das irmãs, né? Mas agora tem a nossa parte aqui. Olha aqui, ó. Amém? Fraquinho esse amém, né? Amém? As irmãs tinham que dizer amém, agora é de vocês. E a Adão ele disse: portanto você desses ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenei, dizendo não comerás dela, maldita é a terra. Você vê que a coisa ela correu longe, né? Por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Adão, quando você está com aquela dor nas costas, lembra disso.
está com aquela dor nas pernas de canseira. Você chega em casa, eu estou cansado. Lembra disso. E mais, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o pão, teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É de quem o suor? É de quem o suor? Traga faça assim para você, ó. É do meu suor, porque Deus estava estabelecendo para o homem. Então, tem gente que quer comer pão, mas só com o suor do outro. Está errado. Não funciona. Para você, jovem, você está pensando em casar? Você tem que suar o tupete. Você tem que estar pensando em construir um lar. Não pensa que é o paizinho que vai te sustentar, que é a mãezinha com um pãozinho quente e tantas outras coisas. Não, você tem que suar, fazer a sua parte. Porque Deus estabeleceu isso do teu suor, do teu. Tem pessoas que acham que Deus é bom, Deus dá tudo. Não, Deus faz a sua parte, nós temos que fazer a nossa. Tem gente que diz, olha, igreja, ora para Deus abrir uma porta de trabalho. As portas de trabalho estão todas abertas. Deus abriu, escancarou tudo. Mas a pessoa não sai de casa. Fica só embaixo da sombra, em cima do sofá, e vai ali e não sai, e diz que a coisa está ruim, a coisa não anda, a coisa não vai, mas ele não fez a sua parte. Agora, ele ora em casa. Entra no seu quarto, como a Bíblia diz, né? Vai lá e dobra seu joelho e diz, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso ganhar o meu pão justamente, o Senhor sabe da minha necessidade, e eu estou aqui, ó Senhor, pedindo que o Senhor me dê um serviço digno, e que eu possa, esse serviço, além de ganhar o meu pão, eu consiga manter a minha fé como um verdadeiro cristão. E daí sabe o que você faz? Calça o teu sapato, ou pega a tua bicicletinha, ou o carro, ou a pé que seja, e vai para a área industrial, e vai assim, crendo na tua oração, mas crendo. Vai crendo. Logo que eu cheguei em Erechim, as portas se fecharam mesmo, né, pastor? Passei no teste, né? O pastor Oswaldo me emprestou uma meia aguinha para mim morar atrás da casa dele ali, né? E quando eu cheguei aqui, irmãos, não foi fácil a coisa. Os irmãos mais velhos sabem disso, né, irmã? Meu filho ficou doente, ficou 7, 8 dias no hospital, mas nos primeiros dias veio de lá, queimou a barriga, chegou de manhã, voltou de tarde, né, pastor? E o pai fica doente, e eu corria aqui, e corria ali atrás de serviço, e era o teste, e não achava, e não conseguia. E a coisa estava ficando cada vez mais pior, né? E a minha esposa, ela já não estava muito afim de vir, né? Só que ela é bem submissa, graças a Deus, né? Ela foi submissa, disse, não, se é a tua vontade, nós vamos. Aí chegou ali um ponto que ela chegou a dizer, mas será que é a vontade de Deus? Fica tranquilo, eu vim numa direção de Deus. Estou convicto, eu orei, pedi, conversei com o meu pastor, antes de eu vir para cá, sendo membro, né, ali em Trindade, né, pastor Oswaldo? Antes de eu vir para cá, primeira coisa, eu fiz uma viagem de lá, aqui, e sentei na frente do meu pastor e contei para ele, é o seguinte, eu estou aqui, quero que o Senhor, como meu guia espiritual, me dê uma visão, me ajuda aí. Eu quero sair daquela cidade. Eu vejo que ela não me suporta, ela não tem nível para mim lá. Mas está se achando grande? Não, a gente tem que ter uma visão.
Né? Eu orei a Deus e Deus colocou isso no meu coração. E se eu tenho 2 cidades para ir, aqui e o Passo Fundo. Mas o Senhor, como meu pastor, tem o direito, e eu quero que o Senhor me diga para onde que eu vou. O pastor Oswaldo disse, olha, foi isso ou não foi, pastor? Aqui é uma testemunha verídica. Ele disse, o senhor irmão sente de vir para cá, venha para cá e Deus vai lhe abençoar. E eu sei que vim, mas 3 meses, né, pastor? A coisa estava rústica. E um dia o pastor Oswaldo, lembra do Corcelzinho, Corcel 2, que ele, o amarelinho? Ele me levando de volta para o hospital e o coração dele, eu creio que estava se derretendo naquele momento por ver o sofrimento que nós estávamos passando mesmo, né? As condições eram precárias em todos os aspectos. E ele disse para mim, lembra disso, pastor Oswaldo? Ele disse, irmão Adílio, é o seguinte, o senhor está passando por umas lutas aí, está difícil, mas tenha fé, Deus vai lhe dar vitória. Foi isso ou não foi, você? Eu olhei para ele e disse, pastor Oswaldo, eu sei disso, eu estou crendo nisso, é só um período, é só um período. E quando foi naquela mesma semana, eu cheguei em casa e me veio uma inspiração e eu falei com o diabo. Falar com o diabo. Falei com o diabo. Cheguei e disse para ele assim, pois é, Satanás, acabou para ti, até agora eu recuei, e você me judiou como pôde aí, mas é o seguinte, ó, em nome de Jesus Cristo, sai da frente aí, que agora eu estou indo. E fiquei convicto, e descansei. Porque a minha parte eu tinha feito, eu tinha picado essa área industrial, feito ficha em tudo aí, né? Então a minha parte eu fiz. Daí quando eu falei com o diabo, expulsei ele, porque o profeta diz que às vezes você tem que falar com o diabo e bem alto, porque ele é meio surdo, não, ele é surdo, não é isso que o profeta diz, né? E daí fiquei convicto. Quando foi de noitezinho, naquele mesmo dia, chegou o pastor Joãozinho, estou contando isso aqui como um testemunho para seu nível de fé crescer. São experiências pessoais com Deus. Naquela mesma noite, o pastor Joãozinho chegou e disse, tenho 2 serviços e não consigo tocar os 2. E vim aqui lhe dar um para o senhor. Eia! Irmãos, você já ganhou 3 salários em 5 dias? Hã? Aquele serviço me rendeu 3 salários em 5 dias. Peleei. Eu não fiquei dormindo lá, não. Era cedo mesmo, o sol estava saindo, porque a gente é acostumado no interior, trabalhar por dia, né? Então é sol a sol. E o pai me ajudando, de servente lá, né? E nós, E eu ganhei tanto dinheiro que eu me apavorei. Em 3 dias, 3 salários mínimos. Dava mais, pastor. O salário era R$90. R$90, ganhei 300. E daí, sabe o que é? Irmãos, a minha mensagem foi para um lado aqui, deixa Deus trabalhar. Creio que seja isso. E eu, quando estava terminando o serviço, fiz bem feitinho, caprichei, fiz tudo que eu pude. Quando estava terminando o serviço, eu pensei, e era uma mulher a dona do serviço, né? E eu pensei, mas essa mulher não vai querer me pagar. Pensa bem, eu ganhar 3 salários, R$300 em 5 dias. Aí, quando chegou bem de tardinho, você vê como Deus faz as coisas. E eu ia de a pé. Daqui, irmão Cláudio, eu acho que é lá naquela casa que o irmão... É lá, né? Na casa que o senhor tem o seu escritório lá.
Quando chegou a tardinha, eu não sei se é viva ainda aquela mulher. É viva ainda. Né? Eu acho que eu conversei com ela, né? Isso mesmo, né? E nós ia de a pé. Nós amanhecia, eu e o pai de a pézito daqui lá. E nós voltávamos de a pé. E eu pensando comigo, mas será que ela vai me pagar? Porque, pensa bem, é um baita de um dinheiro para mim naquela maleza que estava, né? Mas é a providência divina, você tem um Jeová Jiré, um Deus que provê. Nós cremos muitas vezes, dizemos que cremos, mas não cremos, porque quando cremos só no possívelzinho aquela. Quando eu estava pensando assim, terminando o serviço, fazendo a limpeza, chegou na hora do acerto, e eu disse, ai, você sabe ficar inseguro, né? Ela olhou, conferiu, disse, muito bom, gostei do teu serviço. É o seguinte, me pagou, tudo certo. É o seguinte, eu tenho uma bicicleta aqui que os rapazes não estão usando mais e eu vejo que tu vem todo dia de a pé, você não tem nenhuma bicicleta. Você aceitaria eu te dar essa bicicleta de presente para você? E aí? Amém? Daí você fica assim, aí, Senhor, o que é isso? Eu não merecia? Irmãos, e é assim. Então, experiência para você, está chegando um irmãozinho novo, o pastor citou aí, né? Chegou o irmão Israel, príncipe com Deus. É bom o seu nome, irmão Israel. 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 Dá perto de Israel, né? Bem vizinho. E é assim, irmãos. Faça a sua parte, pois Deus sempre fará a dele. Todo e qualquer milagre, ou qualquer coisa, tem a parte de Deus e a parte do homem embutido nisso. Se nós fôssemos chamar cada irmão, os mais antigos aqui, e contar o que Deus fez, fosse chamar o irmão Auri, que está glorificando lá, teria muita coisa. Fosse chamar o irmão André Santin, chamar o irmão José e tantos irmãos aí, teria tantos testemunhos, experiências pessoais. Mas é o que? Tem que fazer a sua parte. A igreja de Deus tem que fazer a parte dela, porque Deus fará a sua. Qual a nossa parte? Você perguntaria qual a nossa parte? Nós estamos cansados de saber que quando nós entramos para dentro desse tabernáculo, é véu para trás de nós. Esquecemos dos problemas lá fora. Esquecemos da segunda, esquecemos de tudo lá fora e agora nós estamos aonde? Na presença de Deus. E o meu dever como um verdadeiro adorador é fazer a minha parte. Como um verdadeiro adorador. Eu ouvindo ali o irmão cantando e a igreja naquela linha de espíritos, aí a igreja está fazendo a parte. Como que Deus vai deixar a igreja voltar do mesmo jeito para casa? Não! Vai voltar melhor, vai voltar abençoado. Porque Deus faz. Jesus olhou para aquela multidão, olha o coração de Deus. Meio-dia batendo ali, 12:05, e dá uma fome, né? Caminhando, quanta gente subiu a montanha lá. E Jesus olhou e deu uma compaixão, mas olha, deixar esse povo voltar para casa com fome? Não. Olha a alegria, olha o companheirismo, a festa, né? Pão para cá, peixe para lá. Seus olhos brilhando com aquele milagre na frente deles, porque eles viram que agora era a providência divina. Porque enquanto é a providência humana, os olhos não brilham, o coração não salta, você fica ali,
Tem mesmo. Agora, é gostoso quando você termina os recursos, termina todas as coisas, e você vê a mão de Deus fazendo assim, os seus olhos brilham, o seu coração salta, sua alma regozija. Vocês compreendem? Nós poderíamos citar uma imensidão de personagens bíblicos aqui, né? Abraão, ô semente de Abraão. Leia essa última mensagem que o pastor citou aqui. Aqui, ó. O super sinal. Não vai dar tempo de ler. Que eu tenho que fazer a minha parte como pregador, cumprir horário também, né? Se eu ficar fora do horário, Deus sai de cena, não é isso? Porque nós fomos ensinados pelo profeta dessa era que até mesmo o pregador tem que fazer a sua parte, né? Ele tem que buscar, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que orar, pedir inspiração, mas quando chega aqui ele também tem que ver o tempo em que o Espírito está trabalhando, porque às vezes tem pregadores que o Espírito já fez a parte, Deus já fez a parte dele e ele fica ali querendo ajeitar e não funciona. Coisa tem que ser no tempo que Deus quer que seja. Mas você leia essa mensagem aqui, você vai ver, ó, a semente de Abraão. Você vai ver que estamos vivendo uma super era. O pastor citou aqui, o profeta diz, estamos vivendo no tempo do supermercado, super carro, super pista, super avião, super homens. Você passa ali em frente a uma academia, ali você vê todo mundo lá querendo ser musculoso e formar um corpo de super. Nós temos ser super cristão. Crer em um super Deus, né? O nosso Deus é super, esse sim é super. E daí você vai ver a super semente de Abraão. Está aqui nessa noite a super semente. Você olha para você, eu super semente. Coitado, deu tantas falhas. Tantas coisas, mas Deus se escolheu para ser a super semente. E diz o profeta, diz assim, e que culpa tenho eu se Deus me escolheu e me amou? Que culpa tenho eu se Deus, entre os menores, ó bichinho de Jacó, ele diz, né? Ó bichinho de Jacó, eu te escolhi, eu te elegi lá no ventre da sua mãe, separei para mim, tu és meu, e ninguém pode te tirar de mim. Isso é para mim, é para você, para cada um de nós. Independente de qualquer situação, Deus te escolheu. Faça a sua parte, creia nele, na sua provisão. Aquele que começou a boa obra, quem que começou a boa obra? O Espírito Santo. Ele começou uma obra em você. Ele começou uma obra em mim. Eu orava ontem à noite. Eu dizia, Senhor, eu creio. Se eu fosse contar testemunho desde o ventre da minha mãe. Se eu fosse contar aqui desde o ventre da minha mãe. Foi lutado para mim nascer. Toda a minha trajetória. E eu disse, Senhor, não é agora. Não é agora que o Senhor ia me perder. E você tem que fazer isso, não é agora. Nunca o Senhor vai perder os seus. João 17, aquela oração sacerdotal, disse, olha, daqueles que tu me deu, nenhum deles se perdeu. Faça a sua parte. Qual a parte de um cristão? Você poderia se perguntar, mas qual que é a minha parte? Observe na Bíblia qual é os requisitos para um cristão.
Primeira coisa que vem na mente, as irmãs, eu não cortar o cabelo, eu não usar roupa indecente, o homem, eu não beber, eu não jogar. Não é isso. Você sabe qual que é? Ame a Deus sobre todas as coisas. Quem que me ajuda a citar o segundo mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o dever cristão. Requisitos. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, quando você ama o seu próximo, aquele que está pertinho de você, e amar, a palavra amar, o amor, é tão curtinho, é poucas sílabas, consoantes, mas a realidade é uma só, é tão grande, que não cabe dentro do planeta Terra e nem no universo. Porque é fácil eu amar com reservas, com parcialidades. Eu amo você, irmão Adão, contanto que você me ame, não pise nos meus calos, não me critique, não zombe de mim. Agora, o dia que você pisar no meu calo, o dia que você falar mal de mim, o dia que você não me disser um bom dia, é esse o amor que Jesus ensinou? Minha parte como um cristão é para nós amar até os nossos inimigos. E quanto mais os meus irmãos que têm o nome do Pai nele. Corre dentro dessas veias espirituais aí um sangue. E não é sangue de qualquer um, é o sangue de Deus. Você foi comprado por esse sangue. Amar a você, nós amarmos uns aos outros, independente de qualquer situação. Esse é o maior mandamento. Foi o que perguntaram para Jesus, qual que é o maior mandamento? Ame ao teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aí, quando nós falamos em requisitos, daí vem uma série de coisas ali que nós vamos acrescentando. Não, quando você ama dessa forma assim, as coisas elas vão acontecendo. Elas vão acontecendo automaticamente, cada coisa ela vai se encaixando no seu devido lugar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Buscar entendermos uns aos outros. O profeta vem e diz, ame seu pastor. Não é isso? Ame seu pastor. E se você olhar ali, eu não lembro o parágrafo, nem a mensagem agora, mas ele diz, ame seu pastor, independente, e daí você vai lendo ali. Porque se você não amar e não confiar, em seu pastor, ele nunca poderá ajudar você. Como é que você vai pedir uma oração para uma pessoa que você não ama ele, não confia nele? Não tem condição. Vocês compreendem, irmãos? Você quer ser feliz? Já estou encerrando. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Você sabe, há um segredo da felicidade. Ser feliz é fazer os outros felizes. Você notou que há um negócio que não se compra na farmácia, nem no mercado, nem no açougue. É um sentimento quando você se torna útil para alguém e pode ajudá-lo, não é isso? O sentimento cristão. Às vezes é uma mínima coisa. Mas você chega ali, às vezes é um abraço. Eu já chegou dias, porque nessa vida há tantos altos e baixos, nossa vida é uma gangorra, né? Estamos aqui. Já chegou dias
que eu estava precisando de um abraço. E justamente naquele dia, alguém chegar e Deus abençoe. Só queria dizer para o irmão que eu te amo muito. E estou do seu lado. Tu lembra disso, Mauriel? Lembra disso aquele dia no pátio? Aquele era um dia que eu estava necessitando. E você me ajudou. Eu cresci. Eu me agigantei. Eu disse, toma, Satanás. Toma, Satanás. Eu tenho irmãos que me amam. Eu tenho pessoas que me amam. Isso aconteceu com o profeta quando ele estava lá nas situações. Vocês leem a mensagem? Olha você sozinho aqui, ó, nesse porão, as moscas ao redor, dos lábios da tua filha, tua esposa já foi enterrada, era isso, né? Para tu ter uma ideia, nem Deus te ama mais. Que situação, né? Você pode ajudar uma pessoa com uma palavra, fazendo a sua parte, não criticando, não desmoralizando, não rebaixando, ridicularizando, não. Mas você amando, entendendo ela. Você, mãe, você ajuda seu filho? Como que você ajuda seu filho? Faça a sua parte como mãe. Como que você ajuda seu filho? É fazendo tudo que ele quer, só dando todinho, iogurtezinho? Não, é você ensinando ele o caminho em que ele deve andar. É fazer sua parte, o que o Salomão disse. Ensina, instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Você, pai, é comprando uma bicicleta nova para ele? Não, é você sendo aquele pai presente. Porque existem muitos filhos órfãos de pai vivos. Porque o pai não tem um momento de carinho, não tem uma palavra, não tem um conselho, não tem um abraço. É por isso que eu amo essa mensagem, porque ela ensina nos mínimos detalhes, nós só erramos se nós queremos. E assim sucessivamente. Amém? Que Deus nos ajude. Os músicos, vamos cantar um hino? Teria muita coisa aqui. Tem umas 3, 4 mensagens aqui para nós ler também, mas que isso seja o suficiente para ajudar você nesta noite. Que você saia daqui melhor. Não tem um violão ali, irmão Mateus? Não tem? Que posição que nós cantávamos isso? 5 pães e 2 peixinhos? Esse hino? Vocês me ajudam a cantar? Quando Cristo aqui. Tem a letra dele aí ou não tem? 5 pães e 2 peixinhos? Quando Cristo aqui andou, sempre o acompanhou grande multidão. Vinham de todos os lados para buscar nele uma solução. A hora estava avançada e alguém se
se preocupou. Mestre, despede esse povo, pra que vai e vem de novo. Precisam se alimentar. Um pouquinho mais alto. Sem saber de onde veio, estava ali no meio um certo rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos. Pra ele sozinho estava bom demais. E Jesus, sabendo disso, outra vez ao seu discípulo quis mostrar que o seu poder é sem limite. Chamou um discípulo e disse: traz o que ele tem pra cá. E aí? Aquilo que era pouco logo se multiplicou nas mãos de Jesus, pois ele abençoou, e todos comeram e até sobrou. E o povo se maravilhou com aquele milagre, vendo em Jesus tanta autoridade. E outra vez ao Pai ele glorificou. Vamos se colocar de pé nessa noite? Jesus ainda hoje faz multiplicar, o seu bem muito pode transformar. É só depositar com fé em suas mãos. Jesus não tem prazer em despedir ninguém sem abençoar, pois bênçãos ele tem, e a bênção maior é a salvação. Aleluia! Jesus não tem prazer em despedir ninguém. Ele sempre tem algo para dar para você. Simplesmente nessa noite faça a sua parte, acione aquela fé que está ancorada em seu coração. Outra vez, quando Cristo aqui andou, sempre o acompanhou grande multidão. Vinham de todos os lados para buscar nele uma solução. E um certo dia a hora estava avançada e alguém se preocupou. Mestre, despede esse povo, pra que vai e vem de novo. Precisam se alimentar. E aí? Sem saber de onde veio, estava ali no meio um certo rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos. Pra ele sozinho estava bom demais. E Jesus, sabendo disso, outra vez ao seu discípulo quis mostrar que o seu poder é sem limite. Chamou um discípulo e disse: traz o que ele tem pra cá. Aquilo que era pouco logo se multiplicou nas mãos de Jesus, pois ele abençoou, e todos comeram e até sobrou. E o povo se maravilhou com aquele milagre, vendo em Jesus tanta autoridade. E outra vez ao Pai ele glorificou.
glorificou. Olhe para o seu irmão e diga assim, ó, Jesus ainda hoje faz multiplicar, o seu pouco em muito pode transformar, se dar com fé em suas mãos. Jesus não tem prazer em despedir ninguém, e a bênção maior é a salvação. Jesus ainda hoje faz multiplicar, o seu pouco em muito pode transformar, é só depositar com fé em suas mãos. Jesus não tem prazer em despedir ninguém sem abençoar, pois bênçãos ele tem, e a bênção maior, salvação, é a salvação. Você quer aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluias! Tão maravilhoso. Graças a Deus, muito bom nós ouvir a palavra de Deus, né? E a multiplicação dos pães. E eu estava analisando ali que os pães só foram multiplicados na hora da maior necessidade deles. Não foi assim de qualquer jeito, né? Foi na hora que eles tiveram necessidade. Se naquela hora da fome Jesus chamasse eles, vem aqui que eu vou fazer uma oração por vocês, e vou mandar vocês voltar. Voltariam abençoados, na verdade, mas com fome. Não ia solucionar o problema da fome. Então, tem horas que a pessoa necessita de comida, não adianta dar roupa. Né? Tem hora que necessita de roupa, não adianta dar comida. Existe a necessidade do momento. E é o que estava acontecendo. E quando isso aconteceu, você observou o que eles estavam fazendo quando saciou a fome? Servindo a Deus, seguindo a Jesus. Os outros lá na praia, do outro lado lá, não ficaram sem comer, mas aqueles que estavam em volta de Jesus comeram, né? E encheram a barriga. Eu estava dizendo ali, olha que tem homem que come bastante, né, Antônio? E comeram de sobrar, sobrou 12 cestos. Cada discípulo levou um cesto cheio, mandou recolher. Então, não era pouca coisa. E disse o profeta que lá no deserto tem gente que faz um quadro totalmente ao contrário da água que correu lá da rocha. Eles fazem com uma torneirinha assim pequenininha com um copinho embaixo. Está totalmente errado. Ali saiu água que formou um rio, regou as plantas, né? Os animais, pensa bem, 2,5 milhões de pessoas tomando água. Tu acha que tinha que ser com um copinho aparando ali? Era uma abundância. Deus tem abundância. O profeta disse, a despensa de Deus é sempre cheia. Nós que se limitamos, nós pedimos as coisas pequenas, mas Deus tem coisas grandes para nós. Às vezes você pede as coisas pequenas e não sabe que Deus tem as coisas grandes. E o profeta diz, às vezes nós queremos limitar Deus e queremos ficar, vamos dizer assim, na presença de Deus, como aquele peixinho de 7 centímetros no fundo do oceano. Que tal que aquele peixinho lá no fundo do mar, lá, de 7 centímetros, se cuidando para não tomar muita água, senão vai faltar água para ele. Ah, não vou tomar muita água hoje porque vou poupar, porque senão vai faltar água para mim daqui a uns dias. O profeta diz assim, é Deus, nós não podemos limitar Deus. Nós temos em abundância. Quanto mais você tem, você precisa, mais Deus tem para lhe dar. Então, nós que se limitamos, e às vezes nas nossas limitações, nós limitamos Deus também. E Deus não se limita, Deus sabe que o Deus é das grandes coisas, né? Então, o pastor Adil estava testemunhando ali, isso é verdade. Eu estava pensando esses dias, que
que eu quero fazer um dia um culto de testemunho aqui. Um fim de semana só de testemunho. Não sei se todo mundo ainda vai testemunhar, mas que vamos fazer isso. Ver o quanto Deus te abençoou. Às vezes nós olhamos para o irmão, ficamos ali. Coitado do irmão, não é abençoado. Mas deixa ele abrir a boca para você ver que não é abençoado. A bênção está escondida, né? A bênção está ali dentro, né? Amém? Vamos orar pela... A irmã Noraci pede oração aqui em favor do seu neto, Vilmar Júnior, de Erval Seco. Vamos inclinar nossa cabeça. E se alguém tiver uma necessidade, que quer uma oração, você deseja vir aqui à frente, enquanto nós oramos, vem aqui receber a sua oração, né? Jesus amado, nós já tivemos um bom momento na Tua presença. Nós tivemos o alimento celestial em nosso organismo espiritual, para ser forte, meu Deus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Meu Deus, e nesta noite nós fomos alimentados pelo Espírito Santo do Senhor, através da palavra. Que cada um saia daqui, meu Deus, falando diferente, agindo diferente, com novas atitudes, com novos pensamentos. Pai, porque o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que abriu porta aonde não tinha porta, fez um caminho também aonde não tinha um caminho. Pai, o Senhor deu cura aonde não tinha cura. O Senhor libertou aonde não tinha libertação e deu vida aonde não tinha vida, Pai. Por isso nós cremos no Senhor, que nesta noite tudo pode acontecer. Quando nós pedir com fé na Tua presença, as coisas acontecem, meu Deus. Aqui estamos nesse momento, orando por esse pedido de oração que está aqui. Senhor Deus, oração em favor do Júnior. Oramos por ele nesta hora e só o Senhor sabe qual é a necessidade, qual é a proteção divina que desce sobre aquele jovem. Em nome de Jesus Cristo, entregamos nas Tuas mãos, santas e poderosas, meu Deus, nós te pedimos. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar aqui, pastor Odilo.